Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês no livro de Sofonias, capítulo 1, que diz: ameaças contra Judá e Jerusalém. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu estou lendo os livros do Antigo Testamento, né? Que relata a trajetória do povo da trilha, do povo israelita, né? Das tribos, né? Tribo de Judá e as outras tribos, e o povo israelita, e os relatos em Jerusalém e nas outras cidades também, né? E eu vou ler agora Sofonias, né? E que é ameaças contra Judá e Jerusalém. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, né? Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. O Senhor vai consumir, né? Nos últimos dias ele vai destruir tudo, né? Vai resgatar os seus, e o que não for dele vai queimar junto com tudo que tiver aqui na terra, né? E se transformará num lago de fogo, isso não resta dúvida, né? Consumirei os homens, os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de toda a terra, diz o Senhor Deus, né? Deus estava falando com Sofonias para que Sofonias fale para esse povo de Judá, para o povo em Jerusalém que abandonaram Deus, né? Abandonaram Deus, abandonaram a lei de Moisés, os estatutos, as ordenanças, né? E esse povo não estão mais com Deus, mas Deus está tentando resgatá-los, né? Resgatá-los por quê? Porque os sacerdotes, todo mundo que passava a leitura da lei de Moisés para esse povo, porque os mais velhos vai morrendo e vai nascendo essa geração mais nova, e eles precisam da palavra de Deus que foi dada aos pais, aos avós, aos tataravô, etc e etc, né? Mas o próprio povo que ensinava a esse povo se bandeou para os ídolos, né? Porque surgiu pastores novos, né? Como está lá em Isaías 56:11, que surgiu pastor que não compreende de nada, né? São cães gulosos, cada um está trabalhando para a sua própria ganância, né? E também surgiram novos templos, né? Surgiu novos templos além do templo de Deus que existia. Então os homens começaram a criar novos templos, e nesses templos colocar suas imagens de escultura, seus ídolos, né? Até no templo de Deus fizeram isso também, né? Profanaram o templo de Deus, e esse povo que era a herança de Deus se bandearam para essa aqui. Esse povo faz parte da legião do mal, da legião de Satanás. O povo de Deus faz parte da legião de Deus, né? Os combatentes, os soldados, os legionários de Deus. Mas eles abandonaram, né, a sua legião e foram para a legião do mal, a legião de Satanás. E Deus vem através desse, ainda alguns que ainda resta, né, como Sofonias mesmo, né, ainda resta temente a Deus e seguindo
aquela lei que foi dada através de Moisés, e Deus está pegando esse povo para falar a respeito de Deus. O Deus manda eles falar para esse povo, para ver se esse povo se reconverte, né? Porque eles já foram convertidos, mas abandonaram Deus, e para ver se eles se convertem também, os novos que vêm nascendo, né? Para ver se convertem a Deus. Então é por isso que está essa batalha toda. E estenderei a minha mão contra Judá. Judá era uma tribo que veio lá do Egito, né? Os mais velhos foram morrendo, os pais, os avós, os tataravós, mas foi ficando a nova criação, e essa nova criação se perdeu, não quer saber mais de Deus, não quer saber da lei de Moisés, dos mandamentos, não quer saber de nada, quer saber só dos ídolos e o que os homens estão ensinando nesses templos que eles estão criando, porque lá em Jeremias Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no outro homem. E eles pararam de confiar em Deus e foram confiar no homem. Foi Deus repreendeu, né, esse povo que está confiando no homem e não em Deus, porque esse povo está pregando os ídolos, esses pastores aí, esses sacerdotes, né? E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, que é o povo que é dos ídolos, né? E o nome dos sacerdotes dos ídolos, né? Porque tem os sacerdotes que foram para pregar os ídolos, juntamente com os sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes de Deus, que também se bandearam para os ídolos, né? Abandonaram Deus, abandonaram a lei de Moisés e foram também se juntar com os sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes dos ídolos. Os sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes, né? Então tudo num time só. E os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Milcom. Milcom é um ídolo, um deus para esse povo, né? Em vez de jurar pelo Senhor, inclinar-se jurando ao Senhor e jura por Milcom. Milcom é um deus que eles criaram aí, né? Da mesma forma, nos dias de hoje, né, o povo estão nessas capelas. Hoje, nesse tempo aí se chama de templo, né? Hoje não, hoje é capela. É igreja da Santa Fulano de tal, igreja de Santo Fulano de tal, capela de Santa Fulana, capela de Santo Fulano, porque os deuses desse tempo aí evoluíram para os dias de hoje e se tornaram santos, criados pela mão do homem, né? Esses deuses daí não seguiu, mas seguiu os deuses criados pela mão do homem. Ele bota Santo Antônio, Santa Maria, Santa Aparecida, Santa não sei de que, etc, etc. E tudo isso é abominação a Deus, né? Tudo isso é abominação ao Senhor Todo-Poderoso, que Ele não quer que o povo faça essas coisas. Nem nesse tempo aí, nem nos dias de hoje, né? Porque isso é tudo contrário a Deus. Então, como está dizendo aqui, os que só sobem sobre os telhados, e os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e jura por Milcom, né? E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele, né? Porque ele nem pergunta mais por Deus, né? O povo de Judá, o povo de Jerusalém, nem por Deus eles perguntam mais, porque eles estão vidrados nesses ídolos aí que eles criaram, né? Nesses deuses aí, né? E diz: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados.
Acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor castigarei os príncipes e os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes estrangeiros, né? Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engano a casa dos seus senhores, né? E naquele dia, diz o Senhor, faz-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe e um uivo desde a segunda parte, e grande quebrantamento desde os outeiros, né? Uivai, vós, moradores de Maquites, porque todo o povo que mercadejava está arruinado. Todos os que estavam carregados de dinheiro foram destruídos. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se espeçam como a borra do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Então eles estão dizendo que para eles, né, Deus não importa tanto, porque o Senhor nem faz bem nem faz mal. Só os ídolos deles desse tempo agora é que está tendo o poder para esse povo lá em Jerusalém, né? Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casa, mas não habitarão nelas, e plantarão vinha, mas não lhes beberão o seu vinho. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso, né? Uma pessoa poderosa. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, né? Isso vai estar falando a respeito dos últimos dias que vai acontecer para esse povo, né? Sofonia está relatando aquilo que Deus está mandando ele dizer, que vai acontecer tudo isso com eles, né? Lá nos últimos dias, né? No último dia. Dia de trombeta, dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, tá? Porque o senhor pode ser rico como for, pode ter seu carro, sua limousine, Ferrari, etc, e etc, muito dinheiro guardado no banco, muita barra de ouro, né, guardada, mas quando for o dia da indignação do Senhor, nada disso vai servir, nada disso vai livrar ele da ira de Deus, né? Porque o Deus dele é o dinheiro, né? É a sua riqueza, a sua mansão, seu carro bom e seu ouro que está guardado no banco. Esse é o ouro do ímpio que dá valor ao dinheiro. Mas pelo fogo do seu zelo, esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Isso vai acontecer no último dia, né? E Sofonias está falando para esse povo em Jerusalém nesse tempo aí, alertando esse povo, né, para ver se eles se convertem a Deus. O povo de Judá, que era povo de Deus, agora não é mais, né?
abandonaram a lei, abandonaram Deus, está seguindo outras coisas, né? Então Sofonia está, através de Deus, está alertando, instruindo esse povo do último dia que vai acontecer. Se eles não quiserem Deus, vai acontecer tudo isso com eles. Eles vão se perder, né? Vão se queimar, vão ser destruídos. Sofonia capítulo 2, ameaças contra as diversas nações. Esse é o capítulo 2 de Sofonia. Ameaças contra diversas nações. Congregai-vos, congregai-vos, né? Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável. Deus está mandando Sofonias falar essas coisas para o povo em Jerusalém, para o povo em Judá. Por quê? Porque eles estão apartados de Deus, não estão seguindo Deus. E Deus está mandando ele dizer: congregai-vos, sim, congregai-vos, nação desejável, antes que o decreto produza seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, né? Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Quer dizer que esse povo rebelde que está aí, onde Sofonia está dando o recado para ele, não é povo manso, é povo violento, né? É um povo violento, né? É um povo que julga, né? Julga o próximo com maldade, não faz justiça, né? Não são mansos, são um povo brabo, se tornaram um povo brabo, né? Então, quando chegar o dia do Senhor, a ira do Senhor, né? O que é que Deus quer que vocês façam? Tanto nesse tempo aqui, isso já é um alerta desse povo e serve para nós nos dias de hoje, né? O que é que Deus diz? Porque Ele, né? Antes que venha o decreto de Deus da destruição total e apressada, como eu li no versículo anterior, vai fazer da terra uma destruição total e apressada. Antes que Deus dê esse decreto, né? Antes que o decreto produza o seu efeito, que Deus vai dizer: acabe-se tudo, derreta toda a terra e tudo que há nela. E tudo que há nela. Deus vai dar essa ordem, esse decreto. Aquele que está em Deus certamente vai ser salvo. Mas o que não tiver em Deus, seguindo a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo nos dias de hoje, o que é que vai acontecer? Vamos ler. O que é que vai acontecer? Antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, porque Deus está irado com esse povo aqui, né? Deus está irado com o povo israelita, com o povo de Judá e todos os outros moradores de Jerusalém, porque nenhum estão seguindo a Deus mais. Ninguém. Por isso que Deus vai enviar seu Filho para esse povo. Deus vai enviar Cristo para esse povo, para tentar resgatar ele, porque Deus não está conseguindo resgatar através dos profetas, de todos eles que Deus está mandando para resgatar. Não está conseguindo. Deus está perdendo para a legião do mal. Deus está perdendo. Aqui está. Né? Todo o povo que saíram do Egito e estão se entregando totalmente à legião do mal. Abandonaram a legião de Deus e não estão na legião de Deus. Estão na legião do mal, na legião de Satanás. E Deus está perdendo essa batalha para a legião do mal. Se você ler toda a trajetória do povo que saiu do Egito
até agora, até chegar a Malaquias, que é o último livro, nenhum deles se recuperou. Não é que todos se perderam, né? Não estou julgando tudo, mas a maioria se perderam, a maioria estão através dos ídolos, dos homens maus, e não estão mais na legião de Deus, estão na legião de Satanás. Pode ler que vocês vão constatar isso tranquilamente, né? O povo israelita, o povo de Judá, as outras tribos, os gentios que estavam com ele e os gentios que se aproximaram dele depois de estar na terra prometida, né? Então, o que é que Deus vai dizer agora? O que é que Deus vai dizer agora para esse povo? Porque vai vir sobre vós o dia da ira do Senhor no último dia. Deus mandou Sofonia avisar esse povo. Mandou avisar. E serve para nós também hoje. E vamos ver o que é que diz. O que é que Deus está mandando dizer. Olha, está dizendo: buscai o Senhor, vós todos os mansos, né, da terra. Quer dizer, porque está tendo muito brabo. Não tem manso, tem tão brabo os povos, violento. Que tem disposto por obra o seu juízo. As obras dele é o juízo de maldade que eles fazem. Buscai a justiça, porque eles não estão fazendo justiça, só estão fazendo maldade. Buscai a mansidão, né? Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor, se caso fizerem essas coisas. É isso que Deus está mandando Sofonias falar para o povo em Jerusalém, para o povo de Judá e todos os gentios que estão vindo e todos os outros, que ele está falando para todo mundo, né? Porque eles mesmo, né, buscando ao Senhor, se voltando, né, ser manso na terra, fazer boas obras com seu bom juízo, buscando a justiça, buscando a mansidão, pode ser que seja escondido os seus pecados, no caso, né, no dia da ira do Senhor. Pode ser, não é que seja. Está claro aqui, mesmo você fazendo essas coisas de mansidão, né, de fazendo juízo, um bom juízo, uma boa justiça, uma boa mansidão, pode ser que seja escondido os seus pecados ainda no dia da ira do Senhor, como no dia de hoje. Porque no dia de hoje o povo está fazendo bem. Ah não, eu ajudo a ciclano, eu ajudo a fulano, eu faço isso, eu faço aquilo, mas o coração, meu velho, o coração está mais duro do que uma pedra. Está com inveja, está com contenda, está falando mal da vida dos outros, né, e etc, e etc. Como é que Deus vai aceitar você desse jeito, né? É por isso que ele está dizendo aqui: talvez sejais né? Talvez, pode ser que seja escondido no dia da ira do Senhor. Pode ser que os seus pecados sejam esquecidos por Deus. Pode ser, mesmo você fazendo bem. Você está fazendo bem, mas você tem inveja do outro, né? Tem inveja. De vez em quando fala um engano, fala uma mentira, né? Adultera. Como é que você pode querer ser salvação? Não tem. Tem. Mas se você ainda, já li isso no livro, tem vídeos anteriores falando a esse respeito. Mas se você é uma pessoa mal, ruim, né, braba, como está falando aqui, não tem manso, não faz justiça, né? O juízo também não faz um juízo correto. Se você for um desses e se arrepender, eu estou falando isso agora para os dias de hoje, se arrepender de coração, com amor, e começar a praticar boas obras, né? As boas obras são: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar de vestir a quem está nu, perdoar aquele que lhe ofende de coração, por amor, perdoar o seu inimigo, ajudar o seu inimigo com amor, não com soberba. Nem faça, porque você não vai ser aceito.
Não, vou agora, eu estou perdoando, eu estou ajudando até meu inimigo, mas só o coração quem sabe é Deus. Né? Se você tem alguma coisa pequenininha lá dentro do seu coração, talvez você pode ser aqui. Pode ser que seja escondido, pode ser que seja perdoado dos seus pecados, pode ser. Se não, ó, não é, tá? Porque Gaza será desamparada e a Ascalon assolada. Asdod ao meio-dia será expelida e Ecro será desraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei até que não haja morador. E a costa do mar será de pastos e cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. E será a costa para o restante da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos, de tarde se deitarão nas casas de Escalon, porque o Senhor seu Deus os visitará e os fará tornar do seu cativeiro, né? Porque eles estão no cativeiro dos ídolos. E houve o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtiga e poços de sal e desolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o meu povo, contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque emagrecerá todos os deuses da terra e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, de todas as ilhas do gentil. Também vós, os etíopes, será morto com a minha espada, e estenderá também a sua mão contra o norte, e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação, terra seca como o deserto, e no meio-dia dela repousarão os rebanhos, todos os animais das nações, e alojar-se-ão nos seus capitéis, assim o pelicano como o ouriço, o canto das aves se ouvirá nas janelas, e haverá desolação nos limiares quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre, que habita despreocupadamente, que diz no seu coração: eu sou, e não há outro além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais, todo o que passar por ela assobiará e maneará a sua mão. Né? Capítulo 3 de Sofonia diz: castigo de Jerusalém, a promessa feita aos fiéis. Ai da rebelde e contaminada da cidade opressora, não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor,
nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o amanhã, para amanhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei, que é a lei de Moisés. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Sofonias está falando para esse povo através das palavras de Deus. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz deserta as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás. Deus fazia essas coisas todinhas para ver se o povo que estava afastado dele tinha temor de Deus, né? Mas não foi assim que aconteceu. E aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo aquilo, porque a castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras, né? Corromperam-se. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me lamentar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todos os ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Então, aqui tem vários templos com o nome de vários ídolos, mas Cristo vai vir com a única igreja, né? A igreja verdadeira, que vai ser a igreja de Deus. E Deus está dizendo aqui, né, que porque então darei uma linguagem pura aos povos, que é a linguagem de Cristo, que vai vir para mostrar para esse povo, né? Uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirva com o mesmo consenso, sem diferença. Porque nesse tempo aí tem vários templos de vários deuses, então aí não tem consenso um com o outro, como nos dias de hoje, né? A legião do mal, mesmo as suas igrejas da legião do mal, da legião de Satanás, não tem consenso uma com a outra. Cada um prega uma coisa diferente, né? Porque os falsos pastores, cada um faz do jeito que você quer, para poder, pela sua própria ganância. Desde o tempo antigo lá, Isaías 56 anos, já fala desses pastores. E esses pastores se evoluíram para os dias de hoje. Esses falsos pastores, se evoluíram e estão fazendo barbaridade com o povo, enganando ele. E o povo vai lá e ainda acredita nesses pastores, né? Como aqui não tem o mesmo consenso. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim,
porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerá no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor, né? O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então, se esse povo voltarem para Deus, né? Depois que Sofonia falar essas coisas para ele, né? Aí vai acontecer essas coisas para esse povo, né? Vão se apacentar, deitar-se-ão, não haverá quem espante ele, porque nesse tempo aí eles vivem atormentados pela legião do mal, né? Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Mas isso é se eles se reconverterem. Porque se eles não se converterem, como eles não vão, né? Deus está dando a oportunidade a eles, né? Para eles fazerem essas coisas boas. Para eles se reconverterem para Deus de novo, né? Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozir-se-á em ti com júbilo, né? Vai acontecer tudo isso para esse povo se eles abandonar a legião do mal, a legião de Satanás, voltar para a legião de Deus. Deus vai se agradar, como ele está dizendo aqui. Deus vai se agradar com júbilo, né? Vai se regozijar, vai se deleitar com alegria, né? Se eles voltarem para Deus. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei, né? Esses que são de ti, e para os quais os opróbios dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, né? Deus vai proteger, vai livrar esse povo, e salvarei a que coxia, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados, né? Quer dizer que Deus vai estabelecer essas coisas boas para esse povo, se caso ele se reconverta, né? Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor, porque eles são cativos dos ídolos, da legião do mal. Mas se eles voltar, né, diante dos vossos olhos, dos olhos de Deus, né, aí sim, isso tudo acontecerá de bom para esse povo. Termina aqui o livro de Sofonias, né? Espero que vocês tenham gostado da leitura, né? Que
Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, felicidade, prosperidade. Que vocês se mantenham na igreja de Deus. Se você não conhece a igreja de Deus, procure uma igreja de Deus mais próxima, um local de reunião, porque não é igreja, é local de reunião, né? Porque a igreja de Deus é Cristo, foi Ele quem adquiriu com seu sangue, mas tem os locais de reunião que se chama, que está se intitulado em nome dele, né? Em nome da igreja de Deus, a sua igreja verdadeira, única e verdadeira, né? Porque tem igreja de Deus falsa. Eu já vi o nome de uma igreja de Deus com o nome de Igreja de Deus Pentecostal, e Cristo não adquiriu essa igreja. Cristo adquiriu Igreja de Deus, está lá em Atos 20, 28, né? Então, voltarei com o livro de Ageu, né? O livro de Ageu, né? Que eu vou dar continuidade no próximo vídeo e vai falar. Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e exorta a reedificar o templo, né? Esse é o próximo vídeo. Deixa aí o joinha, é muito importante para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E tenho dito,